Boa tarde. Meu nome é Carlos Fábio, sou da turma 303 e faço este trabalho junto com o Matheus Oliveira. O objetivo deste vídeo é apresentar uma breve e resumida relação entre o para-aristotélico substância-acidente e a transubstanciação da Eucaristia. O que é algo? Muitos filósofos enfrentaram o desafio de tentar responder bem a essa pergunta. Aristóteles resolveu esta dificuldade apontando para uma via de categorias capaz de estabelecer diferentes modos para a predicação pelo verbo ser. O verbo ser, declinado na terceira pessoa do singular, é, não significa mais somente a essência ou identidade, mas funciona como uma ligação entre o sujeito e um predicado. É um verbo de ligação. Há então diferentes tipos de predicados. Trata-se do par de substância e acidente. O que é substância? A essência. É um sujeito, ou seja, o existente concreto. E o que existe concretamente? Este homem, esta mulher, esta rosa, esta mesa são os sujeitos singulares e individuais, chamados de substâncias primeiras, as quais nunca podem ser predicado. Por exemplo, eu sou Matheus Oliveira e a minha substância é o meu eu, o meu ser, Matheus Oliveira. E o predicado? Quais são os tipos de predicado? O primeiro tipo que podemos citar é o das substâncias segundas, que dizem respeito a tudo aquilo que não pode deixar de estar presente no sujeito, pois se tirássemos tais características, ela deixaria de ser o que é. Por exemplo, Sócrates é homem, é mortal e é animal. Outro tipo de predicado é o das características que alguém pode ter ou deixar de ter, sem que isso afete sua natureza e também suas ações. Por exemplo, Sócrates está sentado, João está almoçando, Paulo é uma pessoa impulsiva. Resumindo, a substância ou essência diz respeito ao que a pessoa é. O acidente diz respeito às características que as pessoas têm, mas que não podem deixar de ter. Segundo os ensinamentos da Igreja Católica, Cristo ascendeu aos céus e deixou por aqui uma igreja visível, a qual é responsável por transmitir 7 sacramentos aos fiéis. Os 7 transmitem a graça divina que a todos santifica. Um deles se difere de forma especial dos outros, porque não apenas transmite a graça de Deus, mas é o próprio Deus feito carne, que é o sacramento da Eucaristia. Segundo as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição, Jesus, na última ceia, enquanto ceava com os apóstolos antes de morrer, consagrou o pão e o vinho em seu corpo e sangue. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Jesus deixou o legado da celebração da Eucaristia aos seus sucessores. Dessa forma, a Igreja crê que, quando um sacerdote eleva o pão e o vinho e profere as palavras de Jesus, este pão se torna corpo de Cristo e este vinho se torna sangue de Cristo, ambos com sua alma e divindade. Esse processo é conhecido como transubstanciação da Eucaristia. Fazendo uma relação com o para-aristotélico substância e acidente, como a transubstanciação da Eucaristia, propomos o seguinte. Aqui está uma folha de papel. Ela é branca, e a característica branca é acidental. Ela pode deixar de ser branca se eu pintar de preto. Ela se tornaria então uma folha preta de papel. Note que nesse caso não houve uma transubstanciação da folha. Se a substância ser folha, ela continuou sendo folha após esse processo de mudança de cor. O que mudou foi apenas a sua aparência, que é, como já foi dito, uma característica acidental. Como seria então, caso, um exemplo de uma transubstanciação da folha? Eu poderia fazer com que essa folha se tornasse... Eu poderia fazer com que a substância da folha mudasse se eu conseguisse fazer com que ela se tornasse um copo d'água, por exemplo. E aí vem a seguinte objeção, mas isso é impossível de acontecer. Realmente, é verdade. É impossível a qualquer ser humano fazer com que qualquer objeto, qualquer substância se torne outra substância. É por isso que os católicos creem que a transubstanciação da Eucaristia é um milagre, é um processo milagroso. Quando um padre, ou um bispo, enfim, quando um sacerdote consagra o pão e o vinho a corpo e sangue,
Ele o faz não com suas próprias forças, com as forças de um ser humano, mas faz com o poder que vem de Cristo, que lhe foi dado no dia de sua ordenação sacerdotal. Ou seja, resumindo, o que antes era pão, no caso, uma hóstia, que é um tipo de pão sem fermento, o que antes era pão se torna corpo de Cristo, e o que antes era vinho se torna sangue de Cristo, ambos com sua alma e divindade. Interessante notar que, no caso da transubstanciação da Eucaristia, muda a substância, mas ambos continuam com sua aparência de pão e vinho. A proposta desse trabalho é relacionar algum conteúdo de filosofia aprendido em sala nesse ensino médio, muda a substância, mas ambos continuam com sua aparência de pão e vinho. A proposta desse trabalho é relacionar algum conteúdo de filosofia aprendido em sala nesse ensino médio com algo que faz parte das nossas vidas. Eu e Mateus, como católicos, temos a Eucaristia como cerne da nossa fé cristã. Nós já havíamos aprendido sobre a transubstanciação nas nossas catequeses, tanto infantil quanto na crisma. Porém, com as explicações feitas em sala, nós obtivemos um novo olhar sobre a transubstanciação, depois que foi explicado sobre essa questão de substância, acidente e a mudança de substância.